é um degrau a mais. Então, eu convido para ministrar a aula sobre oxigenoterapia o brilhante Dr. Fabrício Osman Quixadá Lira, médico formado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, no CISAL, em 2019, e médico residente de anestesiologia do 2º ano da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Quando a Amanda fala, a gente tem tão chique, né? Boa noite para todo mundo. Não sei nem como é que eu tô aparecendo aqui, porque tá muito pequena a tela. Espero que não esteja mostrando com a cara em casa. Não consegui nem organizar muita coisa. Mas que maravilha estar aqui com ela novamente, né? É uma liga da qual eu gosto muito e eu vejo muita seriedade do pessoal, desde a época que eu estava na faculdade. Enfim, vamos começar a falar sobre oxigenoterapia. Vou compartilhar minha tela. Eu mudei de dispositivo recentemente, aí pode ser que eu apanhe um pouco. Queria que vocês me dissessem se está aparecendo aqui direitinho. E se conseguem me ouvir bem. Sim, tá tudo certo. Ok. Eu acredito que eu parei de aparecer, né? Mas a nossa prioridade vai ser ver a apresentação. Acho que não vou gesticular muito, não. Boa noite a todos. Como a Amanda falou, permitam-me me apresentar. Meu nome é Fabrício. Eu sou R2 de Anestesiologia da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. E estou aqui para falar sobre oxigenoterapia. E aí eu imaginei que seria um tema bem específico, né? A gente não é comum a gente ver uma aula especificamente sobre oxigenoterapia, mas de forma muito feliz, eu percebi que essa aula também contribuiria até para o meu crescimento, até para que eu pudesse estudar ainda mais sobre esse assunto. E aí, introduzindo o assunto, né? Não tem como a gente não falar sobre insuficiência respiratória, que resulta da falência funcional do sistema respiratório em minutos ou horas. E aí, essa falência pode ser resultante da hipoxemia ou da hipercapnia. Lembrando, a insuficiência respiratória hipoxêmica, quando ela acontece por uma queda nos níveis de oxigênio, ela é chamada de insuficiência respiratória do tipo 1, tá? Ou insuficiência respiratória hipoxêmica. E existe insuficiência respiratória do tipo 2, que é a insuficiência respiratória chamada de hipercapnica. Isso é importante porque tem provas que se referem simplesmente como insuficiência respiratória do tipo 1 e insuficiência respiratória do tipo 2. E aí nós temos aliados diagnósticos para nos ajudar a identificar a causa da insuficiência respiratória do nosso paciente. Em um primeiro momento, a gente já percebe que a insuficiência respiratória em si, não falando de etiologia, mas do sinal e sintoma, é muito perceptível, né? Já que a gente tem aumento da frequência respiratória, a gente tem um paciente referindo a queixa, a gente tem vários sinais que podem nos indicar que está acontecendo insuficiência respiratória. Mas, para diagnosticar o porquê dela está acontecendo, a gente tem alguns exames. Primariamente, a gente sabe que é o exame físico, né? Sempre. Depois, nós temos a gasometria arterial, e vamos falar um pouquinho sobre ela. E temos também algumas medidas auxiliares. A radiografia de tórax, a gente pensa logo no pulmão, a gente pensa em insuficiência respiratória, mas também alguns outros exames que podem apontar problemas nos outros órgãos, como o eletrocardiograma, os marcadores de necrose miocárdica, ecocardiograma, TC de tórax, entre outros exames que podem também demonstrar doenças que cursam com insuficiência respiratória. E aí, o que temos de novo recentemente, que a gente tem falado tanto sobre problemas respiratórios, né, principalmente com a emergência da pandemia, é que surgiu o cateter nasal de fluxo, ele meio que ressurgiu, né, o pessoal não estava mais fazendo tanto uso, mas é um dispositivo importante, porque vai nos dar uma FiO2 bem aproximada de 100%, a gente vai ver que aproxima bem, além de nos fornecer uma pressão positiva nessa respiração, que ajuda o paciente a fazer incursão respiratória. E aí, a emergência desse cateter nasal surgiu principalmente relacionada ao edema pulmonar não cardiogênico. Então, nem todo edema agudo de pulmão, ele é tratado com as medidas de descompensação de insuficiência cardíaca. Temos edemas pulmonares que ocorrem não por uma sobrecarga volêmica ou por uma falha de bomba,
mas também por inflamação pulmonar ou mesmo por um esforço respiratório exacerbado. Pode gerar aí um aumento das traves intersticiais do pulmão, né? Que pode distanciar. Nós temos um alvéolo e nós temos, passando perto, um capilar. Não sei nem se está dando para entender esse desenho aqui, espero que esteja. E aqui entre os dois, nós temos um espaço, que é uma interface entre o alvéolo, que está em A, e o capilar, que está em C. Esse espaço aqui, se ele fica mais espesso, a gente tem uma maior distância entre as células que passam fazer a troca, né, hematose, e o capilar. E uma das coisas que faz esse espessamento aqui é a inflamação, mais especificamente a lesão pulmonar, tá? E aí, lembrem, gente, o grau de dispneia, o que a gente vê o paciente relatar, nem sempre está direcionado à severidade do quadro clínico. Um exemplo muito clássico para ilustrar isso aqui é o paciente com DPOC, que muitas vezes está saturando 86%, mas nem refere tanto dispneia. Para ele é uma crise comum como qualquer outra. Enquanto ele já teve crises que saturavam 91%, e para ele está um igual a outra. E aí essa apresentação, o objetivo é ilustrar a oxigenoterapia através da abordagem da insuficiência respiratória do tipo 1. Quero martelar isso aqui na cabeça de vocês. Tipo 1, hipoxemia, tá? Estou bagunçando tudo aqui, esse slide, né? Não sei nem como é que eu apago, depois eu volto. E aí, 3 doenças principais costumam cursar com essa insuficiência respiratória hipoxêmica. A síndrome da angústia respiratória do adulto, que é uma inflamatória do aumento dessa interface alveolo-capilar. O edema pulmonar cardiogênico, que acontece quando eu tenho as câmaras esquerdas sobrecarregadas e aí acaba sendo transmitida por maré montante um acúmulo de líquido na circulação pulmonar, com consequente extravasamento para o interstício, que também espessa esse espaço aqui e gera água dentro do alvéolo, dificultando as trocas gasosas. E a exacerbação aguda do DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, doença conhecida também como doença do fumo. E aí, como é que eu diagnostico insuficiência respiratória hipoxêmica? Estão aqui os valores de medida que nos permitem dar esse diagnóstico. Uma PaO2 abaixo de 60. Ah, Fabrício, mas a PaO2 normal não vai de 80 a 120? Mas a gente só chama de insuficiência respiratória hipoxêmica quando está abaixo de 60. Tá aqui a pegadinha de prova, tá? Lembrando que algumas referências falam em menor do que 55 se estiver em uso de suplementação de O2. Ou seja, se eu estiver fazendo O2 em qualquer dispositivo, eu considero menor que 55. E alguns advogam também algumas outras medidas, como a PaO2 sobre FiO2, a gente chama de índice de oxigenação, menor do que 300. Como é que eu calculo isso aqui? Eu pego a pressão arterial de oxigênio na gasometria, eu vou colher a gasometria do paciente, normalmente ali na artéria radial, e aí eu vou dividir pela fração inspirada de oxigênio. Lembrando que esse valor aqui é sempre em decimal, tá? Então, se eu estou dando 30% de fração inspirada de O2, eu vou dividir por 0,3. Não vou dividir por 30, tá? E o gradiente alvéolo arterial de O2 também pode me dar essa informação. Lembrando que o gradiente alvéolo arterial de O2 ele é calculado por essa fórmula aqui. Ninguém precisa decorar essa fórmula, isso aqui foi só para ilustrar, tá? O que é que me diz o gradiente alvéolo arterial de O2? É de uma importância mais teórica, porque normalmente a clínica do paciente nos mostra muito claramente o que é que está acontecendo do ponto de vista de interface entre alvéolo e capilar. Deixa eu retornar um pouco. Para que serve esse gradiente alvéolo arterial de O2? Quando ele está muito alto, quando o valor dele está muito alto, significa que eu tenho uma diferença muito grande entre o que tem de conteúdo de O2 dentro do alvéolo e o que eu tenho de conteúdo de O2 dentro do capilar. E o que é que isso quer me dizer? Quando a diferença entre os dois está muito grande, significa que eu estou conseguindo trazer O2 para dentro do alvéolo, mas transmitir O2 para o capilar. O que é que isso quer? Problema de... Estou tendo um problema na transmissão do O2 do alvéolo para o capilar. Então, isso aqui provavelmente pode acontecer por um edema agudo de pulmão, por uma síndrome respiratória do adulto, etc. Já quando eu não tenho esse aumento do gradiente alvéolo arterial de O2, quer dizer que eu não tenho problema de transmissão do O2 através da membrana. Mas provavelmente eu tenho problema de ventilação do paciente. Eu não estou conseguindo trazer O2 para cá, para dentro. E aí o que é que pode estar acontecendo?
um broncoespasmo, no caso de um paciente com DPOC, pode estar acontecendo laringoespasmo, então está com dificuldade de O2 chegar no alvéolo. Então, quando eu tenho esse gradiente aumentado, significa que eu estou conseguindo fazer O2 para dentro desse alvéolo, mas essa membrana aqui está dificultando a passagem do O2 do alvéolo para o capilar. Já quando eu não tenho um aumento desse gradiente, provavelmente o que está acontecendo é não está indo trazer O2 para dentro do alvéolo. E aí fica ruim de O2 no alvéolo e ruim de O2 no capilar. E aí a gente vai falar também um pouquinho aqui sobre esse exame importante, a gasometria, né? Imagino que vocês já tenham mexido com esse tipo de exame na UTI, em que a gente, com uma agulha, normalmente, 25/7, injeção intramuscular, ou uma agulha de insulina, palpa a artéria radial e penetra essa artéria colhendo sangue. A gente precisa, antes de fazer esse exame, fazer o teste de Allen. Em que consiste esse teste? Consiste em pedir o paciente para apertar a mão forte, fechar a mão com força, que é para poder esvaziar os capilares das mãos, né, mandar esse sangue de volta para a circulação venosa, e aí a gente faz uma compressão na artéria ulnar e na artéria radial. A partir do momento que a gente pressiona, a gente pede para o paciente abrir a mão dele vai estar esbranquiçada, vai estar com pouco sangue e não vai estar chegando sangue nem pela ulnar nem pela radial. Então, a gente não vai funcionar a radial. Eu preciso saber, então, se caso eu tenha uma lesão nessa radial, essa ulnar vai conseguir suprir em fluxo de sangue. Como é que eu faço o teste? Soltando somente a mão que está comprimindo a ulnar. Porque se eu continuo ocluindo a artéria radial e a mão volta a corar, significa que eu tenho uma boa colateralidade pela artéria ulnar. Se eu fizer esse teste e eu não tiver a mão retornando a perfusão após cerca de 3 segundos, significa que eu tenho uma má colateralidade pela artéria ulnar. Então, o ideal é que não seja feita uma gasometria neste local, sob risco, inclusive, de lesão vascular com insuficiência vascular da mão. E aí nós temos algumas causas para insuficiência respiratória aguda e hipoxêmica. Volto a martelar na cabeça de vocês. Insuficiência respiratória aguda e hipoxêmica é a tipo 1, tá? Tipo 2 é a hipercápnica, tem muito CO2. Algumas causas são a exacerbação aguda do DPOC, a SARA, a insuficiência cardíaca congestiva, a falência cardíaca, a presença de atelectasias, a presença de pneumonia, pneumotórax, embolia pulmonar e até o mal asmático. E aí, para a gente entender sobre a oxigenoterapia, a gente precisa ter uma noção da fisiologia pulmonar. Eu não consigo mais deixar de falar de fisiologia, principalmente depois que eu entrei na residência de anestesiologia. E aí, primariamente, tem que entender que o pulmão ele é subdividido em algumas regiões. Quando o paciente está em pé, nós temos uma diferença entre a perfusão e a ventilação das chamadas zonas de West. As zonas de West são as zonas que dividem o pulmão na zona 1, que é o ápice do pulmão, a zona 2, que é a parte do meio, e a zona 3, que é a parte inferior do pulmão. Na zona 1, lembrem sempre, gente, quando eu coloco um gás em algum ambiente, ele tem baixa densidade, né? Normalmente o gás tem baixa densidade, ele vai flutuar. Então, os ápices do pulmão são as regiões que mais abrigam ar, tá? Então, nós temos bastante ar. Diferente das partes inferiores, que nós temos o peso de todo o parênquima pulmonar, e aí acabo tendo pouco ar, né? Não que eu não tenha, tá, gente? Senão a gente faria uma atelectasia do pulmão. Estou dando esse exemplo aqui para a gente ilustrar a situação. Já, pelo contrário, onde eu tenho gravidade agindo, eu tenho sangue derramando. Então, aqui eu tenho uma perfusão melhor, tá? E aqui em cima eu tenho uma perfusão piorada. Lembrando, os livros vão nos chamar a presença de ar ou de ventilação de V e a presença de perfusão de Q. Então, a partir dessas zonas de oeste, a gente passa a entender o que é que acontece em relação à ventilação e perfusão do pulmão. No ápice do pulmão, então, eu tenho V maior do que Q. O que é que isso quer dizer? Eu tenho muito ar e pouca perfusão. Então, isso, tanto V muito maior do que Q, quanto o vice-versa, nos impede de ter uma boa oxigenação.
Porque de nada adianta eu ter bastante ar no ápice do pulmão se eu não tenho uma circulação eficiente para poder capturar esse oxigênio que está sendo fornecido. Eu coloquei para baixo, né? Eu errei a seta aqui, para cima, tá? Então, de nada adianta eu ter bastante ventilação se eu tenho uma perfusão. É que eu encontro essa região em que V é bem próximo que. Vamos colocar V igual a Q, que seria a situação ideal, né? Que eu tenho ventilação e tenho perfusão. Mais ou menos por volta do terceiro ou quarto espaço intercostal. Mas aí é parte mais da anestesia. A gente acaba utilizando na cirurgia torácica. Eu tenho aqui na ilustração falando V igual a Q, porque, na verdade, nas partes do meio, nas partes centrais do pulmão, eu tenho uma aproximação entre a presença de ventilação e a presença de perfusão, tá? E aí surgem alguns problemas. Quando eu tenho uma ventilação muito menor do que a perfusão, nossa, acho que eu inverti aqui. Não, perdão. Eu fiz, meu Deus, deu um nó na minha cabeça agora muito louco. Quando eu tenho, existe o efeito, deixa eu começar pelo lado contrário. Existe o efeito espaço morto, gente, que pode piorar a nossa oxigenação, e existe também o efeito chance, tá? Quando eu tenho um efeito espaço morto, eu tenho ar chegando no pulmão, dentro do alvéolo, mas perdão, não tenho ar no espaço, mas eu tenho sangue chegando. Deu um nó na minha cabeça agora, muito louco. Tá? Então, eu não tenho ar. Qual situação aconteceria isso? Atelectasia, quando eu tenho um colapso desse alvéolo. Então, o que é que eu chamo de espaço morto? Porque está passando sangue, mas eu não tenho oxigênio para coletar. Então, o que é que vai acontecer? Esse sangue vai passar por esse alvéolo desoxigenado, vai passar um sangue venoso por esse alvéolo, e quando ele voltar para o coração esquerdo, ele vai continuar desoxigenado e vai se misturar com o sangue que sofreu hematose. Então, o sangue resultante vai ser uma mistura de sangue cheio de oxigênio e sangue com pouco oxigênio. E aí, eu fiz uma bagunça que eu acho que não devia nem estar usando essa caneta, eu acho que eu estou mais complicando do que facilitando. O efeito espaço morto é isso, gente. Quando fecha o alvéolo e eu tenho a presença de fluxo, tá? O efeito shunt já acontece na situação contrária. Quando eu tenho um fechamento do capilar, vamos ilustrar aqui. Tem um fechamento do capilar, por exemplo, um TEP. Eu tenho aqui um êmbolo dentro do capilar e eu tenho um alvéolo aqui cheio de oxigênio. Está entrando ar, mas de que adianta eu ter um alvéolo cheio de oxigênio se o sangue não consegue passar para ser oxigenado? Então, isso aqui a gente chama de efeito shunt. Lembrando que não precisa ter uma obstrução. Os shunts, eles também acontecem, por exemplo, quando a gente tem um coração que tem uma comunicação entre os dois ventrículos, por exemplo. Que o sangue venoso pode passar do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, apesar da tendência acontecer o contrário, do esquerdo para o direito. E aí, eu tenho... Qual é a correlação clínica disso aqui? Eu tenho um efeito teto do aumento da FiO2 do paciente que sofre efeito shunt. Porque, por mais que eu aumente essa FiO2 aqui, o sangue vai continuar sendo redirecionado e chegando pobre em oxigênio para se misturar com o sangue que está no coração esquerdo. Então, vai chegar um momento que não vai mais adiantar eu ficar aumentando a FiO2. Diferente do efeito espaço morto, que acontece que eu consigo fazer a compensação. Nós temos também que entender sobre o efeito vasodilatador do O2. O O2, quanto mais O2 eu tenho dentro do alvéolo, mais eu tenho uma vasodilatação do capilar justo alveolar. O contrário também é verdadeiro, né? Quando eu tenho pouco O2, esse capilar aqui tende a se fechar para evitar esse shunt que acontece. E aí, nós temos também que entender que isso acaba resultando numa vasoconstricção pulmonar hipóxica. As regiões do pulmão que são pobres em oxigênio vão ter um fechamento dos vasos, tá? Para que, se eu tenho pouco fornecimento de oxigênio dentro do alvéolo, não tem por que eu permanecer com vasos captando oxigênio naquela região. Eu só vou estar retornando um sangue venoso para a circulação esquerda. É uma confuseba, né? Acabei fazendo confuseba aqui, espero que tenha dado para entender. Quanto ao efeito da posição prona, eu acho que é importante também para a gente entender. Pode ser que caia nas provas de residência e também para a nossa prática, já que a gente tem falado tanto sobre pronar para pacientes. Eu lembro que quando eu me formei ali em dezembro do ano retrasado, eu comecei a dar plantão na UTI do sanatório, e eu lembro que um
grande pneumologista aqui de Alagoas, que é o Dr. Biraci, ele disse uma coisa muito interessante. A gente conseguiu, com uma paciente que tinha síndrome da angústia respiratória do adulto, secundária a uma porenjite microscópica, a gente conseguiu melhorar a oxigenação dela, inclusive, depois de um tempo, ela até recebeu alta, tudo da UTI, com a posição prona. E na época, que é antes do Covid, né, antes do surgimento da pandemia, as pessoas achavam a posição prona, os profissionais achavam a posição prona realmente uma medida heróica, uma medida que dificilmente salvaria o paciente. Eu lembro até que ele falou, rapaz, fazia uns 10 anos que eu não pronava um paciente. E está aí, né, depois da pandemia, ironicamente, tem tanta gente sendo pronada dentro das UTIs. E aí a gente tem umas dúvidas. Por que a posição prona funciona? Por que eu tenho uma melhora da oxigenação? E por que eu tenho uma proteção pulmonar fazendo a posição prona? E aí surgiram algumas hipóteses. Primeiro, seria por efeito da gravidade, que é quando eu coloco o paciente na posição prona, teoricamente eu tenho um coração que para de pesar em cima do pulmão e até o parênquima anterior que para de pesar em cima do parênquima posterior. Mas foi mostrado, teve um estudo do British Journal of Anesthesia, que foi feito juntamente com a NASA, para mostrar que não tem muito a ver com a gravidade. A distribuição do fluxo sanguíneo e da ventilação no pulmão depende mais de fatores anatômicos. E aí, essa daqui é uma ilustração presente no estudo, essa ilustração aqui, tá? E aí, essa ilustração nos mostra, através do aumento dessas barrinhas aqui, eu tenho aqui um corte sagital do pulmão, né? Um corte super inferior, ou inferior superior, e aqui eu tenho um corte transverso do pulmão. Aqui, através da espessura, eu mostro que a região dorsal tem um fluxo sanguíneo muito maior que a posição ventral. Então, de nada adianta eu oxigenar bem a posição ventral se o fluxo sanguíneo nela é muito menor. Da mesma maneira, nesse corte transverso, é mostrado que a região dorsal e a região média do pulmão têm um fluxo sanguíneo melhor do que as posições mais ventrais. Então, valeria a pena para a gente aerar mais a posição dorsal do que a região ventral do pulmão. Além disso, foi mostrado que a anatomia da árvore brônquica favorece a aeração preferencial dos segmentos anteriores e superiores. Então, quando a gente tem um paciente deitado, deixa eu voltar ao slide, na posição supina, eu tenho alvéolos anteriores hiperdistendidos, isso aqui é evolução, né? Tem um peso mais posteriorizado, a anatomia deveria favorecer a aeração de alvéolos anteriores, tá? Então, eu tenho um favorecimento sobre a distensão desses alvéolos anteriores com alvéolos posteriores colapsados. De forma contrária, quando eu tenho a posição prona, eu tenho alvéolos posteriores com um colapso reduzido e uma melhora da complacência pulmonar nessa região. Os alvéolos anteriores, que já têm a rotação facilitada pela anatomia, passaram não a colapsar, mas manter um nível menor de sobredistinção ou até mesmo a ausência de sobredistinção. Então, são fatores anatômicos que favorecem a plausibilidade da posição prona. E lembrando, a anatomia vascular pulmonar também favorece a perfusão de segmentos inferiores e dorsais. Foi visto até, inclusive, que os alvéolos de regiões dorsais inferiores, os alvéolos não, os vasos, são melhores produtores de óxido nítrico, ou seja, um grande vasodilatador. Então, é a melhor região para a gente ventilar, já que é a melhor região para poder captar oxigênio através da perfusão. Princípios da oxigenoterapia. Então, independente da via de administração de oxigênio, a gente deve titular o seu uso buscando um alvo específico. Perdão, eu deveria ter colocado aqui que a gente não deve titular o seu uso buscando um alvo específico, mas que alguns alvos foram determinados pelos estudos que vocês vão ver adiante. O alvo mais recente descrito foi de 94% a 98% de alvo para saturação de oxigênio, e eu deixei aqui um asterisco, que a gente vai ver no estudo mais adiante, que isso daqui está caindo por terra, ou uma PaO2 de 70 a 120 milímetros de mercúrio. E por que eu não defino, por que eu defino esses valores? Por que eu não posso estourar a saturação de oxigênio e deixar ela em 100%, deixar o meu paciente sempre com reserva? Porque a hipoxia ela resulta em alguns problemas específicos também. Ela pode ser nociva.
Primeiro, porque ela pode gerar atelectasia por reabsorção, ou também chamada de atelectasia por desnitrogenação. Essa atelectasia por reabsorção acontece porque dentro do alvéolo eu tenho normalmente nitrogênio, oxigênio e CO2. O oxigênio, ele é mais difusível do que o nitrogênio. E lembrem-se, quanto mais oxigênio eu tenho dentro desse alvéolo, mais o meu vaso vai estar dilatado. Então, se eu tenho muito oxigênio dentro, eu vou aumentar a captação através desse vaso aqui, e por ele ser bastante difusível e o meu conteúdo alveolar ser principalmente de oxigênio, eu vou ter esse alvéolo literalmente murchando. Então, já foi percebido que um FiO2 de 100% é mega danosa para o pulmão, tendendo a gerar atelectasias. Segundo, o estudo AVOID nos mostrou que pacientes infartavam com supra-DST e estavam com uma saturação de O2 normal, os pacientes que estavam com a saturação de O2 normal e sofriam infarto com supra-DST e para os quais era dado oxigênio, tiveram pior prognóstico. Eu acho que deu para tornar melhor aí a compreensão. Meio confuso o negócio. Quando eu tinha um paciente infartando e eu dava O2 para ele sem necessidade, ou seja, eu dava O2 e ele dava com a saturação normal, eu tive um pior prognóstico, eu tive maior mortalidade e piores desfechos, tá? A mesma coisa tem de acontecer com o paciente com AVE. Eu só dei oxigênio caso o paciente tenha, de fato, hipóxia. Existe também o fenômeno chamado de carbonarcose, que acontece em pacientes com DPOC, principalmente. Esses pacientes com DPOC, eles tendem a não ter uma regulação pela quantidade de CO2 do sangue, já que eles são hipercápnicos a longo prazo. São pacientes que retêm CO2. Eles tendem a regular o seu drive respiratório pela quantidade de O2. Então, são pacientes que são acostumados a viver com 90, 92 de saturação de O2, e quando eu aumento acima disso, eu posso gerar uma perda de drive respiratório, com um paciente que faz depressão da respiração. E da situação ventilatória. A lesão por reoxigenação do recém-nascido, isso aqui é muito importante. Vocês vão ver que nos protocolos de reanimação neonatal é indicado que a gente faça normalmente 30% de FiO2 para o bebezinho, que a gente está oxigenando, mesmo que seja durante uma reanimação, e 40%, salvo engano, caso ele tenha menos de 34 semanas de vida. Isso aqui é medicurso. Por que a gente não faz 100%? Eu até me questionava, né? Ficava pensando, meu Deus, o menino está... meu Deus, o menino está no parado, descartar. Por que eu não faço 100% de FiO2? Porque existem dois tipos de lesão nesse recém-nascido. Uma lesão por pouco O2 e uma lesão subsequente por reoxigenação rápida. Lembre-se, os principais fatores do estresse oxidativo, ou seja, da microlesão celular, é justamente a liberação de radicais livres de O2, tá? São espécies reativas de O2, né, que a gente chama, que são decorrentes da presença de oxigênio, tá? Lógico que a gente precisa de O2 para sobreviver, né? Mas tem que tomar cuidado com essa suplementação desnecessária. Existe também nesses bebês o surgimento de retinopatia proliferativa, então quando a gente vai enfiar O2 alto, a gente tende a gerar a retinopatia nesses bebês, e enfim, já a lei libera espécies reativas de O2. Ok. E aí, como eu falei para vocês, eu tinha ficado antes um asterisco lá atrás, nós temos aqui o NHS, é o principal portal do notícias, publicações do Lancet e do British Medical Journal. Ai, meu Deus, é tão ruim ficar falando inglês assim, inglês ferrujado, mas enfim. E aí, nesse guia clínico, foi mostrado que os pacientes não tinham piores desfechos se mantivessem uma saturação de 92% a 96% em primeira instância. E que caso houvesse pouca reserva de O2 no hospital, da meta de saturação de oxigênio para 90% a 94%. Tem estudos que ainda conseguem ser mais agressivos, como esse estudo aqui do New England, que ele mostra que comparou a oferta
de O2 com uma meta menor ou maior de saturação de oxigênio. E ele percebeu que não dá para a gente estimar uma PaO2, tá? Aqui é PaO2, uma PaO2 ideal para o nosso paciente. E cada paciente tem uma resposta clínica diferente. E aí a gente passa a ter melhor resposta no tratamento do paciente, avaliando a sua clínica. Pois não houve diferença de mortalidade entre pacientes que usou-se como meta manter uma PaO2 em torno de 60 e pacientes em que usou-se como meta manter uma PaO2 de 90. E aí, resultado, qualquer PaO2 entre 60 e 85 é útil. Isso aqui foi muito importante, esse estudo acabou saindo e foi muito famoso na época que a gente teve aquele déficit de fornecimento de oxigênio em Manaus. E aí, esses valores parecem fazer o suprimento de demanda tecidual. Desde que as outras variáveis que interferem no fornecimento de O2, vocês vão ver que esse DO2 aqui é a sigla que a gente usa para fornecer O2, estejam adequadamente ajustadas. E quais são as variáveis? Principalmente o gap de CO2, o lactato arterial e a saturação venosa central de O2. Vocês vão ver mais adiante. E, como já foi falado, existe aquilo que a gente chama de hipoxia permissiva, que para garantir a ventilação mecânica protetora, não só para situações em que eu vou ter falta de suprimento de O2 hospitalar, mas também para garantir, eu posso tolerar saturações venosas, saturações de oxigênio de até 82%. Ou seja, o que é que isso aqui quer me dizer, gente? Aqui estamos tornando o menos confuso possível. Isso aqui quer me dizer que é mais importante para mim ter ventilação protetora do que um paciente saturando bem. Lógico que isso até certo limite. Eu não vou deixar o paciente saturando de 100% para manter o que a gente chama de ventilação protetora, que é uma ventilação com baixas pressões. Tá certo? Mas a ventilação protetora deve ser sempre a nossa prioridade, principalmente em paciente com Covid. E aí a gente vem para a fisiologia, nossa, esse monte de forma, né? Vamos com calma, vamos passo a passo, que é para poder a gente entender essa. Como é que funciona a distribuição de oxigênio? Pela distribuição, primeiramente, a gente tem que entender que no nosso sangue existe um conteúdo arterial de oxigênio. Esse conteúdo arterial de oxigênio é determinado pela saturação, pela quantidade de hemoglobina que eu tenho. Já a hemoglobina é a principal reserva de O2 da gente. Pela saturação dessa hemoglobina. Então, quantos por cento dessa hemoglobina está carregando O2? E pela pressão arterial de O2, que é a quantidade de O2 livre que eu tenho, pronta para ser fornecida para a célula. E aí, o que é que eu tiro dessa fórmula aqui? Isso aqui não é decorado. O que eu tenho de fórmula é que a hemoglobina, os valores de hemoglobina, por. Então, é a variável A, vamos dizer lá, já, não sei, manter um nível de hemoglobina bom. O que seria esse nível de hemoglobina bom? Seria manter um HB maior do que 7, vamos falar assim por cima, tá? Um HB maior do que 7 em pacientes rígidos, ou um HB maior do que 9, objetivando 10, tá? Em pacientes do que 9. Patas ou pneumonia. E aí, é tão óbvio, insistindo só em PO2 e saturação de oxigênio. Ou então, a pessoa olhando só a saturação, não está bem. Devem de delivery, de entrega, né? Distribuição, adequar é a meta. Não valoriza
através de difusão desse vaso aqui. Aqui as hemácias passando, né? Beleza. E aí, eu tenho o O2 que é distribuído pelo vaso e o O2 que é captado pela célula. Eu tenho uma quantidade fixa de O2 que precisa ser absorvida por essa célula por unidade de tempo. Então, vamos imaginar que essa célula está absorvendo X de O2. O que é que vai acontecer caso eu diminua a DO2, caso eu diminua a oferta de O2? Eu vou ter uma célula que vai aumentar a VO2. Então, vamos imaginar que ela vai aumentar o diâmetro desse cano que está fazendo a difusão de O2. Ela vai aumentar a difusão do O2 até o momento que essa taxa de extração chega no máximo. Num valor de, sei lá, vamos colocar aqui 100%. Vamos dizer assim, vamos imaginar que ela já está captando tudo que ela pode. Ela já abriu esse cano aqui no diâmetro máximo que ela consegue. A partir desse momento, minha oferta, o meu consumo de O2 celular vai depender do quanto de O2 é ofertado. Não mais do quanto a minha célula consegue captar. Já que a taxa de extração já está máxima. Então, não adianta nomeação. A quantidade de O2 consumida vai depender, a partir de então, somente do quanto é distribuído de O2, da DO2. E aí, qual a importância disso aqui para mim? A importância é eu saber a DO2 crítica. DO2 crítica é o que nos ajuda a definir o que é o estado de choque. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, que eu queimei um monte de neurônio tentando passar esse negócio aqui. E aí, o que é que acontece? Essa DO2 crítica é o valor a partir do qual a quantidade consumido é dependente somente do que é entregue para essa célula. Ou seja, a partir do momento que a minha célula não mais consegue aumentar a sua captação do O2, porque a sua taxa de extração já está máxima, a partir desse momento, eu passo a ter como regular somente pela DO2. E para que é importante ser essa DO2 crítica? A real definição do estado de choque é quando eu chego na DO2 crítica. Tá? O choque, qualquer tipo de choque, é definido como o estado em que a taxa de extração celular de O2 está máxima, e a partir de então, eu só vou conseguir modificar o fornecimento de O2 para essa célula, a partir da mudança na DO2. Enfim. E aí, o que é determinante dessa DO2? Como é que eu posso aumentar o fornecimento de oxigênio, né? Eu posso aumentar então, através do aumento do conteúdo arterial de O2 e através do aumento do débito. E aí, como é que eu posso aumentar o conteúdo arterial de O2? Volume, aumentando a hemoglobina, aumentando a saturação de O2, e aumento o PaO2. E como é que eu consigo isso? E vasopressores principalmente. Lógico, através da resolução da causa base. De nada vai ficar adiantando, de nada vai adiantar eu ficar dando dobutamina para aumentar o inotropismo cardíaco, ou ficar dando noradrenalina para aumentar a pressão desse paciente, se eu tiver um paciente que está infartando. Então, resolver a causa base também, tá? Espero que não tenha ficado tão confuso quanto eu achei que ficou. E aí, gente, a gente vê também isso aqui que é muito importante, a curva de dissociação da hemoglobina. Percebam aqui por que é tão importante a gente fazer a pré-oxigenação do paciente. Percebam que na hemoglobina de 90 até 100, nós temos a maior faixa de PaO2. Deixa eu retornar um pouquinho aqui para poder tentar simplificar a coisa. A curva de dissociação da hemoglobina vai relacionar a hemoglobina com os valores equivalentes de PO2. Isso aqui é absoluto para qualquer paciente? Significa que quando eu tiver uma PO2 de X, eu vou ter sempre a saturação da hemoglobina de Y? Não. Não é absoluto. Mas nos diz mais ou menos o que é que acontece. E aí, nós podemos perceber que há uma maior queda de PO2 para valores menores do que 90 de saturação. Eu não quero falar isso para desesperar ninguém.
Mas o que isso quer me dizer clinicamente? Isso quer me dizer que se você for entubar um paciente, ele está com 100% de saturação, você foi lá, pré-oxigenou ele bem, ele está desaturando, começou a desaturar, começou a dosopar, não conseguiu entubar, aí foi para 95, aí daqui a pouco foi para 92, e essa queda vai acontecendo bem devagar. Por quê? Porque a PO2, a pressão de oxigênio, ela tem que cair bastante para poder modificar os valores nesses níveis de saturação maiores. A partir do momento que a saturação bater em 90, vocês vão ver o paciente despencar. De 90, vai cair para 80 em muito menos tempo do que caiu de 100 para 90. Então, percebam que quando a saturação chega em 90, eu já tenho uma PO2 equivalente a 60 milímetros de mercúrio. E abaixo de 80, 79 para baixo, a gente já não tem uma boa acurácia da nossa oximetria de pulso, tá? E também desse gráfico a gente tira que a hemoglobina realmente é o nosso principal reservatório de O2, vai embora rapidinho. E aí nós temos também esses efeitos que são importantes para a gente entender a fisiologia do oxigênio. Quais são esses efeitos? Efeito Aldani e efeito Bohr. Quando eu tenho existem algumas situações clínicas em que a hemoglobina segura o oxigênio com mais força. Então, aqui a hemácia, e aí ela passa a ficar mais forte para agarrar esse O2. Quais situações clínicas seriam? Seriam nas situações clínicas de alcalose, de diminuição de uma substância que a gente chama de fosfoglicerato, na queda de temperatura e na queda da PCO2. E isso daqui é bem plausível para a gente, já que um tecido que está em alcalose, um tecido que tem queda de temperatura e, consequentemente, uma queda de gasto de O2, queda do metabolismo, e um tecido que tem queda da PCO2, normalmente não está carente de oxigênio. Então, evolutivamente, é plausível. Isso aqui a gente chama de efeito Aldani, tá? Já quando a minha curva de saturação, a curva de dissociação da hemoglobina vai para a direita, eu tenho um efeito chamado Bohr, que é justamente o contrário. Eu tenho uma célula, uma hemácia, que segura muito menos, uma hemoglobina que segura muito menos esse CO2, tá? E aí, qual é a vantagem de eu ter uma hemoglobina que segura menos CO2? Que esse O2 vai para o tecido, tá? Porque parece ser bom, né, que ela segure bem o O2, mas lembre-se, a hemoglobina está segurando e o tecido está ficando pobre. Eu acho até que eu esqueci de ficar sobre esse gráfico, né? Eu estou botando o carro na frente dos bois, mas vejam só. Esse gráfico relaciona a saturação de hemoglobina e a PO2. Quanto mais alto o meu K, ou seja, quanto maior a queda do H+, né, dos íons H+, quanto mais isso daqui acontece, isso daqui que está sendo ilustrado, mais a minha hemoglobina segura esse oxigênio, ou seja, mais ela vai tender a segurar e não distribuir para os tecidos. Percebam, então, que quanto mais essa curva vai para a esquerda, maiores valores de PO2 eu tenho que ter para poder diminuir a saturação de hemoglobina. Eu acho essa fisiologia daqui ultra complexa. Então, assim, foi uma coisa que eu reli, porque para anestesiologia iria servir, para terapia intensiva também iria servir demais. Enfim, eu acho que acabou sendo explicado esses dois pontos. Por favor, gente, se ficar dúvida em relação a isso aqui, avisa, que é para poder a gente discutir no final. E aí, no hospital, nós temos circuitos de oxigênio puro com fluxômetro de parede com ou sem umidificador, né? Nós temos circuitos construídos dentro da parede para poder fornecer esse oxigênio. E aí, a fração inspirada de O2 em dispositivos de suplementação, eu vou dizer por que eu deixei isso aqui maiúsculo, depende de vários fatores que modificam a quantidade do ar inspirado. De que é que depende, né? De que é que depende essa fração inspirada nesses dispositivos de suplementação, que seria a massa de Venturi ou o catéter nasal de O2? Depende do acoplamento do dispositivo à face do paciente, depende do volume minuto desse paciente. Então, nada adianta eu ter um dispositivo fornecendo 15 litros por minuto para o paciente se ele está fazendo um volume minuto de 60 litros. E nada vai adiantar. Né? Eu vou ter um paciente recebendo muito menos O2 do que 100%. Então, o que é que a gente tira? Que é impossível, com esses dispositivos não invasivos, dizer quanto de FiO2 eu estou dando.
mas lá na frente eu vou mostrar mais ou menos qual é o FiO2 que cada um dá, certo? Mas é um valor aproximado, certo? Lá na frente não, já agora, tá? Estamos chegando já perto do final. E aí nós temos os dispositivos de oxigenoterapia. O primeiro dispositivo mais comum é o cateter nasal de O2. Teria como vantagem o conforto, a facilidade de comunicação e alimentação do nosso paciente e a possibilidade também de a gente, a possibilidade não, e o dever nosso de umidificar se fizer alto fluxo. Ele resseca demais o nariz do paciente. Então, isso aqui faz com que ocorra a erosão de mucosa, tá? A gente modifica com aquele dispositivozinho que a gente acopla na parede e coloca água dentro. E aí, a gente pode usar aqui um fluxo de até 3 litros, era o mais comum, mas desde a pandemia a gente tem levantado cada vez mais o uso de até 6 litros por minuto, tá? Outro dispositivo é a máscara de Venturi, e aí ela trabalha através do princípio que a gente chama de princípio de Bernoulli, que acabou gerando um efeito que a gente chama de efeito Venturi. O que quer dizer esse efeito? Que quando eu tenho uma quantidade de ar que passa por uma área de secção transversal, isso é isso aqui, tá, gente? Estou ilustrando essa área aqui, não, de secção transversal. E do nada eu tenho um estreitamento dessa área e depois um alargamento. O princípio de Bernoulli, que é um princípio de conservação de energia, diz que quando esse ar vier nessa direção, que ele foi estreitado aqui, ele vai sair daqui com muito mais velocidade. É como se ele fosse aspirado nessa direção. Então, teoricamente, o ar vai vir por essa mangueirinha, vai passar pela região de estreitamento e ir em direção à via aérea do paciente. Esse ar, como temos esse estreitamento, nos dando algumas vantagens. Essa pecinha daqui é fundamental para montar a máscara de Venturi. Não é qualquer máscara apontada no rosto do paciente que vai ser uma máscara de Venturi. E aí a gente vê que existem diferentes cores e diferentes fluxos máximos e diferentes FiO2 aproximadas, a depender da cor. Percebam que a área de secção transversal dentro de cada pecinha dessa é diferente, tá? Percebam que vai reduzindo, conforme vai reduzindo o fluxo máximo e a FiO2 máximo. Temos também a máscara não reinalante, essa é a máscara não reinalante tipo Hudson, que ela acaba sendo melhor do que a máscara de Venturi, porque a máscara de Venturi, ela tem 2 buraquinhos laterais aqui, que fazem com que o ar inspirado seja também proveniente do ambiente. E também a máscara de Venturi, ela não possui uma bolsa reservatória. Então, essa é a diferença das duas. Na máscara de Hudson, o oxigênio vem, enquanto o paciente inspira, o ar vai preferencialmente para a via aérea dele, enquanto o paciente expira, esse O2 aqui vai em direção a essa bolsa reservatória. E aqui nós temos 2 pecinhas no lugar dos buracos que ficavam lá na máscara de Venturi. O que essas pecinhas fazem? Elas colabam o buraco que tinha aqui, o orifício que tinha aqui, durante a inspiração, fazendo com que o fluxo de ar ocorra somente das vias fornecedoras de oxigênio, e durante a expiração, esses buracos se abrem para poder o CO2 sair. Então, por isso que a gente chama de máscara não reinalante. E nós temos também a popularização dos dispositivos do cateter nasal de alto fluxo, que nos dá uma ótima oxigenação de O2, inclusive melhor do que a máscara de Venturi, por exemplo, em respiração espontânea. E tem uma maior capacidade de driblar esse fenômeno, entrainment fenômeno, que seria o fenômeno que mostra que mostra a captação do fluxo não turbilionar através do fluxo turbilionar. O que isso quer dizer? Quando eu tenho a máscara de Venturi, eu tenho um fluxo turbilionar vindo do circuito da máscara, e eu tenho um fluxo não turbilionar vindo do ambiente. Então, esse fluxo turbilionar vai gerar também uma captação do fluxo não turbilionar. Ou seja, eu tenho um ar pobre relativamente em oxigênio, sendo captado, sendo sugado por um ar rico em oxigênio, tá? Seria mais ou menos isso aí. Então, nós temos efeito driblado com a cânula nasal de alto fluxo. Nós temos, então, um paciente beneficiado, já que eu tenho uma redução da FR, da frequência respiratória, e também, se o paciente tiver uma respiração puramente nasal, se ele conseguir não respirar pela boca, além de ele ter uma FiO2 alta, ele vai ter também uma PIP, que é uma pressão positiva contínua na via aérea, ajudando ele a mandar ar para dentro, de até 5 centímetros de água. Então, eu tenho também uma redução do esforço respiratório desse paciente. E nós temos também os dispositivos de ventilação não invasiva. E aí eu explico por que é que lá atrás eu falei
de dispositivos de suplementação de O2. Esses dispositivos de suplementação, eles não podem ser chamados de ventilação não invasiva. Isso aqui também é importante para a prova. Eu só chamo de ventilação não invasiva quando eu tenho uma pressão positiva sendo fornecida na via aérea do paciente, tá? E aí eu tenho dois modos principais utilizados para o fornecimento dessa ventilação não invasiva, que seria o BiPAP e o CPAP. No CPAP, eu tenho uma pressão positiva contínua na via aérea, certo? Então, eu tenho um PIP contínuo, que a gente chama de pressão positiva. O PIP, na verdade, por definição, é pressão positiva ao final da expiração. Mas, se a gente for parar para raciocinar, é uma pressão positiva contínua na via aérea, que se mantém ao final da respiração. E o BiPAP seria o bilevel, ou seja, uma pressão positiva em 2 níveis na via aérea. Quando o paciente está expirando, eu faço uma pressão X, e quando o paciente está inspirando, eu mantenho essa pressão X, só que eu somo a ela uma pressão Y, para ajudar a inspirar. Por que eu não faço sempre essa pressão X mais Y? Porque se eu fizer, na hora que o paciente for fazer a expiração, eu vou ter uma pressão contra essa expiração. Então, para pacientes obstrutivos, é ruim. Tá? E as principais indicações da ventilação não invasiva seria, isso aqui é questão de prova também, paciente com DPOC, paciente com edema agudo de pulmão e paciente imunossuprimido com dispneia. Que bagaceira, né? Enfim, vai terminar bagunçado. Então, eu acabei de fazer prova de resenha. Eu vi isso aqui cair várias vezes, tá? As 3 principais indicações do paciente com ventilação não invasiva. E aí, gente, uma coisa que todo mundo esquece, todo mundo chega. Eu sou residente de anestesia, então, uma vez ou outra, a gente acaba dando um tubo para o pessoal que está chegando, né? O pessoal que vai se formar já já, médico, e acabou que não tubou. E o pessoal se interessa bastante em tubo, não se interessa em como ventilar. Gente, a maioria dos médicos vai passar por um paciente um dia que não vai conseguir entubar. Se você não consegue entubar o paciente, você vai precisar saber ventilar, certo? Mas é fácil, só vai dar a máscara no rosto do paciente. Então, recentemente, eu estive em off-label, né? Chamando algumas pessoas que entraram com cuff, e a gente tem um paciente completamente controlado, um paciente completamente compensado, normalmente um paciente rígido. Então, nenhuma conseguiu ventilar o paciente primeiro. Sempre ficava escapando ar, sempre faltava O2 na bolsa, na bolsa reservatório. Então, gente, sempre que possível, não vão lá e tentem só aprender a intubar. Tentem aprender a ventilar o paciente, porque não é tão fácil quanto parece. Então, lembrem do C mais E, ou seja, um dedo faz o C, segurando a máscara, acoplando a máscara no rosto do paciente, e os outros 3 dedos fazem a letra E, tá? Então, eu seguro na estrutura óssea, aqui na região da mandíbula, e aqui eu acoplo, uso um C com o indicador de polegar para acoplar a máscara na face do paciente. Qual é a principal força que eu vou fazer? A principal força é de apertar esse C contra a face do paciente. Quais são os macetes que eu posso usar para ventilar esse paciente? Gente, se vocês tentarem entubar um paciente e não tiverem sucesso na intubação, vocês vão ter que ventilar. Isso daqui é muito importante. Os macetes são usar esse E para puxar a cabeça do paciente e para estender esse eixo, ou a região cervical, né, caso seja permitido, e fazer uma força com esse C, como eu já tinha falado antes. Se não conseguir, provavelmente está acontecendo ou uma complacência muito alta do pulmão do paciente ou uma queda da língua. Então, consigam uma cânula de Guedel e coloquem na boca do paciente, na posição correta, lógico. Eu nem coloquei aqui como inserir uma Guedel, imaginei que vocês já tivessem visto. Então, façam inserção do cânula de Guedel e tentem ventilar novamente. Se não der certo, essa situação a gente chama de não ventilo, não intubo. Vocês vão precisar chamar ajuda e tentar apelar para dispositivos extraglóticos, que seriam a máscara laríngea, né? E caso não consigam, um vídeo laringo, também a gente vai tentar um bulge antes, enfim, etc, etc. E aqui estão minhas referências e as páginas recomendadas e influências. Valeu, gente.